Existe alguma diferença entre cannabis e maconha? Como é que a gente pode já começar a desmistificar esse assunto para as pessoas que estão aqui? Na nomenclatura significa a mesma coisa. A frase que eu vou falar vai ter um impacto durante a apresentação. Todo cânhamo é cannabis, mas nem toda cannabis é cânhamo. Eu sei que a palavra cânhamo, para alguns de vocês, é uma novidade, que é a palavra hemp, H-E-M-P em inglês. Então nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande, porque grande parte do que nós vamos discutir aqui hoje vem do hemp oil, que é o óleo de hemp, que vocês vão ver daqui a pouco, é muito concentrado em CBD, canabidiol, e praticamente não tem THC, tetrahidrocannabinol. Mas eu gostaria de começar enfatizando o seguinte: a desculpa de quem não quer trabalhar com a cannabis medicinal, a pessoa fala assim, mas não tem muito publicação científica. É porque você não está fazendo o seu dever de casa. Porque se você digitar a palavra cannabis no Google, tem mais de 500 mil citações. Se você digitar a palavra cannabis no PubMed, que é onde a maioria dos médicos busca referência, tem mais de 18 mil artigos científicos. Só sobre cannabis medicinal, tem mais de 600 artigos importantes na literatura. E olha o que eu vou dizer. Se você entrar no Amazon.com, ir para a seção de books, de livros, e digitar cannabis, tem mais de 1000 livros. Se você digitar cannabis, medical cannabis, tem mais de 30 livros só de medical cannabis. Tá? Só de cannabis médica. Então, falar que não tem literatura é porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. A literatura é muito vasta no que diz respeito a isso. Agora, existem países que estão extremamente adiantados, como é o caso de Israel, por exemplo, e existem países que estão extremamente atrasados, como é o caso da França, por exemplo. Então, existe uma discrepância muito grande no mundo. E por que tem isso? Porque tem a história do preconceito. A Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888 pela Dona Isabel. Tem mais de 130 anos. Ainda existe o preconceito racial no Brasil. A cannabis, a marijuana, em inglês, a maconha, ela tem um preconceito muito maior, porque quando começou o preconceito da cannabis, da marijuana, foi em 1910, foi quando ela foi introduzida nos Estados Unidos. Os imigrantes mexicanos, fugindo da Revolução Mexicana em 1910, vieram e um dos hábitos que eles tinham era de fumar cannabis. E eles chegaram e se entrosaram com os afro-americanos. Então, a maioria das pessoas que fumavam cannabis na época eram afro-americanos e mexicanos. Então, a xenofobia, ou seja, a não apresentação do estrangeiro que estava entrando no território americano, não era bem-vindo, e a história do problema racial, juntando essas duas coisas, então tinha o preconceito racial, tinha o preconceito da xenofobia, e toda a literatura publicada, todos os jornais davam a impressão que era um problema que tinha vindo para os Estados Unidos, e é um problema sim, porque o uso dela fumando é um problema, e que o culpado eram os estrangeiros e os afro-americanos. Então criou-se um conceito muito grande em volta disso. É uma questão de tempo, a medicina inteira vai ter que adotar, porque não tem outra saída. Vamos começar separando o joio do trigo, porque o senhor disse como é que toda essa questão de criminalização da maconha, como esse conceito foi construído, mas vamos começar separando o joio do trigo, porque quando a gente fala de maconha, as pessoas logo associam a um uso, aquela coisa que dá um barato, que tira a questão da consciência. O que causa esse barato? E é disso que nós estamos falando aqui, doutor? Primeiro, a maconha, a marijuana, ela entrou nos Estados Unidos em 1910, trazido pelos mexicanos. Mas de 1910 a 1937, não havia nenhuma proibição. Então foi feito o uso recreativo. Porque você vai ver que a cannabis ela pode ser usada de forma recreativa, ela pode ser usada, em alguns países se usam de forma religiosa, como parte de rituais, e ela pode ser usada da parte medicinal, que começou por volta de 1940 em Harvard. Foi o primeiro lugar onde se isolou, pela primeira vez, de uma forma muito rústica, se isolou o CBD. Mesmo que você estiver fazendo uso do THC, que é a parte que dá essa euforia, que dá esse barato, que dá essa dependência, o CBD faz o contrário, ele bloqueia. Então alguém que fala para você que é contra a cannabis medicinal é porque não está sabendo distinguir os fitocannabinoides, entendeu?
que não vicia, que não tem efeito colateral maior, que não cria dependência e que não muda a euforia, não causa nenhuma euforia. A pessoa nem fica sabendo que tomou. E não é fumando que nós vamos explicar isso, não. Aqui não vai ter história de... Pode ser aplicado na forma de supositório, na forma oral, na forma sublingual, na forma transdérmica, na forma de óleo, na forma de cápsula. Tem muitos modos de aplicá-lo, mas não é fumando. Não é que não possa ser feito, mas a cannabis medicinal procura não fazer uso do cigarro. O assunto cannabis medicinal não é nem tocado nas faculdades de medicina. Isso não faz parte do currículo médico ainda. Porque entre uma coisa acontecer e ela ser introduzida no currículo médico é mais ou menos 20, 25 anos, infelizmente. Então, o próprio médico não está preparado para responder a pergunta, entendeu? Então, você tem que ter paciência porque todo mundo está numa curva de aprendizado, tá bom? Porque o sistema endocannabinoide, que nós vamos discutir aqui, ele é um sistema modulador da saúde. Ele manda em todos os outros sistemas. Então, é um denominador comum para tudo. Isso explica por que a cannabis medicinal tem uma amplitude tão grande de efeitos, porque ela interfere no sistema endocannabinoide, que é o sistema que mantém a homeostase, em outras palavras, é o sistema que mantém a saúde humana. E esse sistema endocannabinoide, ele está na Terra muito antes do ser humano. Ele foi encontrado em hidras que existe há 600 milhões de anos. E já há 600 milhões de anos atrás, já tinha um sistema endocannabinoide. Então, apesar desse sistema endocannabinoide ter sido descoberto somente em 1992 pelo Dr. Rafael Mishulam, no Israel, é um sistema que controla tudo. Então, se você está doente, é porque esse sistema está desarmonizado. E como tanto os fitocannabinoides quanto os endocannabinoides vão manter esse sistema, por isso que você vai ver essa variedade, no caso aqui de 208 diagnósticos diferentes pela Anvisa, dados da Anvisa, se beneficiando com a importação do CBD. Primeiro eles descobriram os fitocannabinoides que tinham na planta. Depois eles descobriram que havia receptor para esses fitocannabinoides da planta no corpo humano. E depois eles questionaram o seguinte, mas não poderia existir um receptor no corpo humano para responder a uma substância que está numa planta. Não faz sentido. E aí foram estudar mais profundamente, o Dr. Rafael Mishulam, com a equipe dele, que estuda isso há mais de 50 anos, ele tem 88 anos de idade e continua trabalhando, e ele então, em 1992, ele e a equipe dele em Israel, que é o país mais adiantado no estudo da cannabis medicinal, eles descobriram o sistema endocannabinoide. E eles viram que esses fitocannabinoides, esses produtos da planta, que hoje são 144 isolados, nós estamos conversando aqui sobre THC, que é o delta-9 tetraído cannabinol, e o CBD, que é o cannabidiol, nós estamos discutindo dois, mas tem 144, é uma coisa extremamente complexa. Esses fitocannabinoides, eles mimetizam os chamados endocannabinoides, que também foi descoberto em Israel. Um deles chamado anandamida, tá? E o outro chamado 2-AG. Então, esses são os endocannabinoides. Os que vêm da planta são os fitocannabinoides. E os que tem na planta são muito semelhantes estruturalmente aos que tem no corpo. E aí, isso vai equilibrar o sistema endocannabinoide. E como o sistema endocannabinoide é a hierarquia máxima do corpo, controla e modula tudo para restabelecer a saúde, agora você entende por que, na hora que nós fomos discutir aqui, por que tem tanta doença que se beneficia com isso, sem efeito colateral e num preço muito barato. Para que doenças a gente está falando? A lista é enorme. Eu peguei 25 doenças. Certo. Mas é muito mais. Então eu vou começar aqui com você aí. Aí você vai vendo se tem alguma coisa na sua família, no seu consultório, que depende disso. Por exemplo, déficit de atenção, hiperatividade. Há uma melhora de em torno de 40% nos pacientes. 40% dos pacientes respondem bem. Vícios, por incrível que pareça, o CBD, o cannabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. Porque nós vamos ver aqui que o cannabidiol e o THC têm uma ação de acabar com a dor, tá? No mecanismo da dor. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença praticamente sem tratamento. Os estudos mostram
que há uma melhora. 50% dos pacientes respondem muito bem e vivem mais. Vamos pegar a doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? A doença de Alzheimer, tem estudos também na literatura, pode procurar, cannabis e Alzheimer, vocês vão encontrar no PubMed ou no Google Acadêmico, e vai mostrar, tem vários trabalhos mostrando a melhora, inclusive na cognição. Parkinson, que aliás eu gostaria de mostrar um vídeo, será que eu posso? Ô, doutora, a casa é sua. Tá? Então vamos mostrar o vídeo do Parkinson, para a gente ver, e aí eu continuo falando. It's been a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, the very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't it amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch? Are you hungry now? Funny I am. Yeah. Actually, Mais bonitas que eu já vi. Eu queria só que o senhor explicasse o que a gente acabou de ver, porque parece milagre, doutor. Pois é toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica, né? Na realidade é um milagre mesmo, é assim que Deus faz o milagre. Faz o milagre via alguma coisa. Quer dizer, você entrar em contato com isso e ter o privilégio de ter disponível isso, você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, você não pode deixar isso passar em branco. É um paciente com Parkinson, você vê que são dois médicos ali, dois colegas, e ele traz pela primeira vez para o outro colega experimentar, porque todo mundo tem preconceito contra isso, e o CBD não tem nada, não causa barato, não causa nada, e com todo o problema de movimentação, de gesticulação, e aí com 4 minutos você vê o indivíduo convidando o outro para almoçar. Sem nada, sem tremer, sem nada. Está esperando o quê? Está liberado? Com essa finalidade, não é fumando. Por que tem preconceito? Preconceito de uma pílula, de um líquido sublingual, que não mexe com a emoção, com o emocional, que não causa o barato, que não é psicoativo. Qual é o problema? Você já viu algum resultado igual a esse na sua vida? Nenhum médico que está assistindo aí já viu um quadro desse jeito. Não é impressionante? E o Parkinson, como o senhor estava explicando, é apenas uma doença... Uma doença entre 200 e tantas que resolve. E o senhor estava falando, né, que a gente já passou pelo Parkinson. O que mais que a gente pode falar, doutor? O Parkinson, a melhora, não é em todo mundo, tá? Porque medicina é mais arte do que ciência. Não tem essa história que isso serve para todo mundo. Isso não existe. Mas os estudos mostram que no Parkinson a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Todos melhoram alguma coisa, mas uma melhora igual a essa, onde de repente ele para de tremer e ele está pronto para conversar com uma pessoa normal, isso aí ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%, osteoartrite, 50%, asma, 50%, o autismo, em Israel tem muito estudo, muita publicação, o trabalho de autismo em Israel chega a ter 78% de resultado. 78% dos pacientes com autismo melhoram. Que agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autism Spectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora. Meninos mais do que meninas, se tem um irmão que já tem, é mais chance do que nasceu ter. Geralmente, se as mães tiveram os filhos com mais de 35 anos, o pai tinha mais de 40, tem um componente genético importante de 20%, aparece em pacientes com síndrome de Down, síndrome da fragilidade do cromossoma X. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária,
Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária, e um mês depois, em janeiro de 2015, foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação, que precisa de uma receita médica, precisa de um relatório, cada vez diminui mais a burocracia. Então as pessoas estão podendo. Tanto é que eu mostrei aqui que tem 4.236 brasileiros fazendo uso disso, do dia a dia, e importando, e tem 911 médicos que prescreveram, e tem em 34 especialidades diferentes e 208 diagnósticos diferentes. Tá bom? Então é uma coisa que a pessoa já descobriu. Desde 2015 que isso está acontecendo, então o pessoal está fazendo isso. Tá? Aí há uma melhora na interação social, há uma melhora no comportamento compulsivo, há uma melhora na impulsividade, há uma melhora nos movimentos repetitivos, há melhora na dificuldade de aprendizado. O Dr. Adi Arn é o grande pesquisador na área de autismo em Israel. E esse é feito predominantemente com CBD, que é o canabidiol, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada, absolutamente nada. Então, a melhora nas doenças autoimunes é tremenda, 80% do resultado. No câncer de osso e bexiga, principalmente, 60%. Muitos dos pacientes com câncer, eles morrem não do câncer per se, eles morrem de caquexia. Eles ficam entre fadiga intensa, perda muscular, perdem o apetite, não conseguem comer mais. Então, com o uso da cannabis, eles voltam a comer, entendeu? Tem uns que têm uma tosse seca também, refratária. A cannabis tem ação antiproliferativa, ela tem ação na apoptose, foi descoberto isso na Universidade de Madrid, na Espanha, onde ela atua diminuindo o tamanho do tumor, foi publicado, e já sendo publicado em vários outros lugares, e também no processo da metástase. O câncer de pele, não melanoma, o tratamento, a resposta é de 80%, o diabetes é de 80%, a fibromialgia, que é uma deficiência de endocannabinoides, o transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema psiquiátrico, dá tanto remédio, resolve com isso, a queda de cabelo, a doença de Peyronie, que entorta o pênis, distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%, depressão, síndrome do intestino irritável, 70%, enxaquecas. Quantas pessoas não têm enxaqueca e vão nos médicos e não resolvem? Que hoje sabe-se que também é uma deficiência de endocannabinoides e a melhora, 70% dos pacientes se beneficiam tremendamente. A esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, náuseas e vômitos incontroláveis, dor crônica, chama-se dor crônica quando a dor é por mais de 3 meses e não melhora. Muita gente sofre diariamente com dor crônica e a melhora é absurda. Você conversa com as pessoas que tinham dor crônica, que entraram no esquema, é outra vida. Tá? Transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa é sequestrada, é abusada sexualmente, o que for, e aí fica aquele estresse, ou vai na guerra, e aí depois que aquela síndrome que quando volta da guerra, acorda de manhã, acha que está no tiroteio, essa história toda, que não se podia fazer muito, isso aí ajuda tremendamente. Esquizofrenia, é interessante porque tem estudo na literatura mostrando que fumar a maconha pode predispor à esquizofrenia, o que é verdade, pode até desencadear. Agora, o CBD é anti-esquizofrenia. Isso é que é bonito, é o contrário. O THC pode desencadear a esquizofrenia, se for abusado da dose. Agora, o CBD não, ele bloqueia a ação do THC. É igual o Yin e Yang da medicina chinesa. Um é o CBD, o outro é o THC. Eles são opostos. Então, o CBD, 50% da esquizofrenia melhora com CBD. Convulsões, a chamada síndrome de Dravet, onde a criança tem 40, 50, 60 convulsões por dia e nada resolveu, e toma 5, 6 remédios. Foi assim que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil, para esses casos, assim que começou a história, entendeu? Doenças de pele, acne, dermatite, psoríase, insônia, apneia do sono, melhora em 70%, distúrbios menstruais na mulher, 80%. Vocês estão vendo minha lista longa? Isso aqui é só uma amostra para você entender o problema. Uma coisa que não vicia, que não cria dependência, que praticamente não tem efeito colateral. Nós podemos discutir aqui que é quase praticamente nada. Entendeu?